Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Valmir Nascimento e aqui, como vocês sabem, eu sempre trago comentário bíblico, o objetivo da lição bíblica da CPAD, lição de adultos, e agora nós estamos no terceiro trimestre de 2021, mais especialmente chegando agora à quarta lição do trimestre, que tem por título Elias e os profetas de Azera e Baal. Eu fico muito feliz com a sua presença, com a sua participação e, sobretudo, eu gostaria que você também se inscrevesse aqui no canal. Você já é inscrito no canal? Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e faça parte da nossa comunidade, para que todas as vezes que eu postar um novo vídeo aqui, você possa ser notificado pelo YouTube e assim você não vai perder nenhum comentário, nenhum vídeo que eu postar novo aqui no canal. Então, hoje estamos na quarta lição do trimestre e vamos comentar sobre esse tema Elias e os profetas de Azera e Baal. O que isso tem para nós? Quais são as aplicações e os ensinamentos bíblicos dessa passagem das Escrituras que consta no primeiro livro de Reis? Vamos lá? Então, o texto áureo da lição de hoje diz assim: Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, verso 38, verdade prática. O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Muito bem, então nós estamos aqui estudando nesse trimestre sobre os livros de Reis, o primeiro e segundo livro de Reis, livros esses, como nós aprendemos na primeira lição, que foram escritos provavelmente pelo profeta Jeremias. É isso mesmo, se você ainda não assistiu, assista lá a primeira lição. E estamos estudando as narrativas, os acontecimentos desses dois livros e ainda estamos estudando o primeiro livro de Reis. E agora, dando continuidade, nós estudaremos um pouco mais sobre o profeta Elias. Aliás, na lição anterior, na lição de número 3, nós já havíamos falado um pouco sobre o profeta Elias e mais especialmente a oposição desse grande profeta de Israel quanto ao rei Acabe e também a sua esposa Jezabel. E naquela primeira lição, nós já trouxemos algumas informações iniciais sobre o perfil do rei Acabe, de Jezabel, e também as consequências negativas na vida deles dois e também na nação de Israel. E apresentamos aqui o perfil do profeta Elias, um homem de Deus chamado e corajoso. E agora, dando prosseguimento ainda sobre a vida do profeta Elias, nós vamos estudar dois episódios importantíssimos que são muito conhecidos e que têm algumas aplicações, alguns ensinamentos teológicos e também devocionais para a vida cristã. Quais são esses dois episódios? O primeiro episódio é o desafio do fogo no Monte Carmelo com os profetas de Baal e também o desafio, aí sim um desafio individual de Elias no Monte Horebe. Então vamos aprender sobre essa temática na lição de hoje. E para isso o comentarista dividiu a lição em 3 tópicos. O primeiro fala sobre o desafio no Monte Carmelo, o segundo vai falar sobre a oração de Elias e o terceiro, Elias em Horebe. Muito bem, o primeiro tópico tem por título o desafio no Monte Carmelo. E para isso vale aqui contextualizar essa passagem das Escrituras. Cabe destacar que na lição anterior nós falamos do episódio em que Elias se opõe a Acabe e ele, inclusive, vai dialogar com Acabe. Acabe chama Elias para que eles pudessem conversar. Nessa ocasião, nós lembramos da passagem, Acabe acusa Elias de ser um homem que estava perturbando a nação de Israel. Obviamente, Elias não aceita essa acusação e diz que ele não estava perturbando a nação de Israel. Quem estava de fato perturbando a nação de Israel era o próprio Acabe, uma vez que ele estava conduzindo a nação de Israel para a idolatria fora da orientação de Deus. E além de dar essa resposta para Acabe, o profeta Elias faz um desafio para Acabe, dizendo: olha, ajunte todo o povo de Israel no Monte Carmelo, e não somente o povo, chame também
os 850 profetas que comem à mesa de Jezabel. Quem eram esses profetas? Eram 400 profetas de Azera e 450 profetas de Baal, ou seja, eram pessoas, eram homens que serviam, que viviam às custas da rainha Jezabel, como já sabemos. Ou seja, o objetivo aqui de Elias era exatamente fazer uma prova. Ele queria demonstrar quem era o Deus verdadeiro. Ele queria destacar que ele não estava perturbando a nação de Israel. Muito diferentemente disso, ele estava servindo ao Deus verdadeiro e ele queria mostrar, não somente para o rei Acabe, mas também para todo o povo de Israel, quem era o verdadeiro Deus e também, assim, desmascarar os falsos profetas, os profetas desses ídolos que a nação estava seguindo. Ou seja, ele queria demonstrar, ele queria provar de uma vez por todas quem era o verdadeiro Deus. E vale dizer aqui que essa prova que foi solicitada pelo profeta Elias tinha toda uma razão de ser. Por quê? Porque naquele contexto, a nação de Israel, boa parte da nação de Israel ainda duvidava acerca do poder, da autoridade do Deus verdadeiro da nação de Israel, que era Jeová. Havia então entre eles uma dúvida para saber quem era o Deus poderoso. Se era o Deus Jeová, o Deus único da nação de Israel, ou se era Baal e também Azera. Tanto é assim que no versículo 21 do capítulo 18 de 1 Reis, Elias vai dizer: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, a nação de Israel ainda não havia confirmado naquela circunstância, ou estava duvidando do poder de Deus, ora seguindo ao Deus de Israel e ora seguindo a Baal e também a Azera. Essa expressão cochear tem um sentido de pender, de manquejar, ou seja, não há uma continuidade, não há uma consistência. Havia uma dúvida ali por parte da nação de Israel acerca do Deus verdadeiro. Essa é a razão pela qual Elias propõe então esse desafio. Mais um ato de coragem por parte de Elias. É preciso dizer que Elias não propõe esse desafio ao esmo. Ele não tira da cartola, vamos fazer um desafio. Certamente, sendo um homem espiritual, um homem de oração, certamente Elias já havia orado a Deus. Ele já havia buscado a autorização da parte de Deus para propor aquele tipo de desafio. Elias não queria simplesmente demonstrar o seu poder, a sua espiritualidade e simplesmente subjugar aqueles outros religiosos. Ele queria sim demonstrar o poder de Deus, mas sobretudo ele estava ali na autoridade e na orientação de Deus. E aqui é um ponto bem interessante. Elias também não estava testando Deus. Elias não queria testar Deus para ver se Deus haveria de responder a oração e demonstrar que ele era o Deus verdadeiro. O teste ali era da fé do povo. Ora, Elias era um homem que tinha íntima comunhão com Deus, então ele certamente não estava ali para testar o poder e a autoridade de Deus. Ele estava ali para demonstrar o Deus verdadeiro. Isso porque a nação ainda manifestava, como eu destaquei, essa dúvida persistente e até então não havia reconhecido todo o poder do Deus de Israel. E quem eram esses profetas? Eram, portanto, profetas de Baal e também profetas de Azera, ou Azerá, ou Asherá. Depende da forma como essa palavra é expressa. Então, todas essas expressões representam esse ídolo que era adorado por aquelas pessoas naquela ocasião. Baal. Quem era Baal? Baal, que significa Senhor, e tem como plural a palavra Balaim, tanto que a Bíblia vai falar muitas vezes em Balaíns. Era o deus dos cananeus, ou seja, era um deus que representava a fertilidade e que, de acordo com a crença comum daquela época, ele permitia, segundo a crença equivocada deles, que a terra produzisse colheitas e também que as pessoas tivessem filhos, ou seja, era um deus que trazia fertilidade. Era considerado também o deus do tempo,
que dominava sobre os ventos e também que se manifestava através de relâmpagos e trovões. Então, era um Deus muito idolatrado dentro daquele cultura pagã dos cananeus. Então, esse Deus foi o Deus que trouxe maior prejuízo do ponto de vista religioso da nação de Israel, porque infelizmente a nação de Israel, boa parte dela, passou a adorar esse falso Deus que é o Deus Baal. Esse falso Deus ele é tão prejudicial como ídolo, como qualquer outro ídolo criado pelo homem, que lá em Mateus capítulo 12 e versículo 27, Jesus chama Satanás de Belzebu. E é interessante que essa palavra Belzebu no Novo Testamento remete, na verdade, a esse falso Deus do Antigo Testamento, que é o Baal, que eram duas expressões, Baal, Zebut, que era também uma aplicação desse falso Deus, no Deus filisteu, como nós vemos lá em 2 Reis, capítulo 1 e o versículo 2. Significa dizer, então, que esse Baal do Antigo Testamento, ele era nada mais, nada menos do que, numa perspectiva religiosa, uma manifestação também demoníaca, disfarçada de falsos deuses, porque é importante destacar isso aqui. A Bíblia vai dizer, lá em Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, que as heresias são resultado, sim, da carne, mas certamente é objetivo dos demônios e do diabo conduzir o homem à adoração a esses falsos deuses, principalmente quando há rituais que destroem vidas e que trazem sérios prejuízos para as pessoas. E esse tipo de prática era muito comum quando se adorava Baal. Assim também a adoração a esse falso Deus, que era Azerá, que é também, agora aqui, é uma deusa feminina, que é também chamada de Ishtar. Essa deusa Ishtar, que é chamada por Jeremias também de Rainha dos Céus. Quando nós lemos o profeta Jeremias, essa deusa Azerá ou Asherá é chamada também de Rainha dos Céus, porque era uma falsa devoção, uma devoção completamente equivocada. Era representada por um símbolo cultural, como um poste ídolo, ou seja, adorava aquela imagem, e é considerada a deusa da fertilidade, do amor e também da guerra. Veja o que Jeremias escreve lá em Jeremias capítulo 7, versículo 18. Os filhos apanharam a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus. Quem é a rainha dos céus? Azerá. E oferecem libações para outros deuses para me provocarem a ira. Então, obviamente, esses ídolos, provocavam uma ira de Deus porque o povo estava sendo conduzido a uma falsa adoração. E naquela circunstância de Elias, havia profetas tanto de Baal quanto de Azera. Agora, o que precisamos aqui extrair algumas reflexões acerca desse desafio que Elias propôs. Por que Elias propôs aquele desafio? Nós precisamos entender e compreender, à luz das Escrituras, o propósito do profeta Elias. Em primeiro lugar, o que motivou Elias a propor esse desafio do fogo no Monte Carmelo foi o zelo pela verdade. O zelo pela verdade. Ou seja, o propósito de Elias não era simplesmente aparecer ou colocar Deus à prova. Elias não estava ali simplesmente conduzindo um teatro religioso e demonstrando que ele tinha uma grande espiritualidade, que ele era o profeta do Deus verdadeiro. Obviamente não era esta a intenção de Elias. Infelizmente, hoje, nós vamos ver muitas pessoas que realizam encenações religiosas, supostas manifestações divinas de libertação e até mesmo de atos miraculosos, mas quando nós vamos perceber a intenção que há por trás disso, muitas vezes não é para glorificar a Deus, não é para uma libertação verdadeira, mas é simplesmente para um ato de marketing, um ato de autoendeusamento daquele que está realizando aquela atividade. No caso de Elias estava preocupado porque ele era zeloso pela verdade, ele queria desmascarar o erro, ele queria tirar o engano que estava incrustado dentro da nação de Israel.
Segundo motivo que conduziu Elias a propor aquele desafio foi a sua consciência de que existia uma batalha espiritual e também um confronto de poderes. Isto é, Elias estava plenamente consciente que a batalha que existia ali não era uma batalha política. O problema ali não era simplesmente um problema de governança, um erro de liderança por parte de Acabe e também de Jezabel. Elias sabia que havia uma batalha espiritual que os olhos não podiam ver. E ele sabia, portanto, que antes que pudesse ter qualquer atuação, qualquer correção do ponto de vista político, era preciso agir do ponto de vista espiritual. E isso daqui nos traz uma reflexão muito importante já no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo vai lembrar em Efésios capítulo 6 e versículo 12 da seguinte forma. Leia comigo Efésios capítulo 6, versículo 12, quando Paulo diz da seguinte maneira: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ali, Elias se coloca como um soldado dentro de uma batalha espiritual. E essa aplicação é muito importante nos nossos dias. Devemos entender que, de fato, existe uma batalha espiritual quando nós falamos de idolatria, quando nós falamos de cegueira espiritual, quando nós falamos de práticas religiosas que estão fora da orientação de Deus, ou seja, que não conduzem o homem a adorar o Deus verdadeiro, nós estamos falando de uma batalha espiritual, de um confronto de poderes. E para demonstrar quem era o Deus mais poderoso ali, ou Deus verdadeiro, então nós vemos essa ação por parte de Elias. Ele tinha consciência dessa batalha espiritual. Quantas pessoas hoje que se dizem cristãs e às vezes até pentecostais estão completamente fora dessa realidade, ou seja, desconhecem ou pelo menos esquecem de que existe uma batalha espiritual que nós não conseguimos perceber, mas que ela está acontecendo no nível espiritual. E o que nós precisamos fazer hoje em termos de batalha espiritual? Nos prepararmos para essa batalha espiritual. E para isso nós continuamos a leitura daquilo que Paulo escreve aos Efésios, quando ele prossegue dizendo: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo tudo, ficar firmes. Ele vai falar, portanto, da armadura espiritual para enfrentar essa batalha espiritual. Aí ele diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele prossegue, o verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, assim como Elias, nós precisamos ter a consciência que existe uma batalha espiritual e, para vencer essa batalha espiritual, nós não podemos nos valer de instrumentos, de armas e de armadura meramente humana, física, mas são armas espirituais. E a principal arma espiritual que Paulo vai falar aqui está no versículo 8, quando diz assim: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. No caso de Elias, certamente Elias era um homem de oração. Terceira razão que inspirou Elias a propor aquele desafio: a necessidade de destruir aqueles falsos ídolos, aqueles falsos deuses. Elias, em outras palavras, foi um verdadeiro iconoclasta. O que é um iconoclasta? É um quebrador, é um destruidor de ídolos. O seu propósito não era simplesmente provocar uma guerra religiosa. Eu preciso destacar isso daqui. Ali, Elias não estava simplesmente querendo destruir a religião de outras pessoas. Não era esse o propósito. Ele estava demonstrando a inutilidade
como aqueles ídolos eram vãos. Ele estava demonstrando, até porque aqueles deuses estavam sendo adorados dentro da nação de Israel. E como Elias era um conhecedor da palavra de Deus, e lá na lei do Antigo Testamento, Deus já havia proibido a nação de Israel a adorar os falsos deuses, porque esses falsos deuses não são coisa nenhuma, diz a palavra de Deus, ali então, com o propósito de destruir esses ídolos, porque Elias sabia as consequências dessa falsa adoração, então ele propõe esse desafio para destruir esses ídolos. E para isso, devemos lembrar que esses desafios nos remetem à compreensão de que os ídolos se manifestam de diversas maneiras. Eles podem se manifestar através da adoração a imagens, porque a Bíblia proíbe esse tipo de adoração, como está em Isaías 44, verso 17. A idolatria também se apresenta no oferecimento de sacrifícios a imagens, como Salmo 106, verso 38. A idolatria se manifesta a adoração a deuses falsos, como é mais comum, ao serviço prestado a esses deuses. Se manifesta também a adoração a demônios. Há também a adoração a ídolos do coração, ou seja, ídolos que não são feitos de matéria, de coisas físicas, como ouro, como a prata, como o bronze, como a madeira, como o barro, mas também existem ídolos que o homem simplesmente idealiza, ideologias muitas vezes que conduzem o homem a essa falsa adoração. Então, nós vamos perceber que havia uma grande preocupação da parte de Elias em destruir esses falsos ídolos. Ou seja, o propósito de Elias não era criar uma guerra religiosa e desfazer a religião de outras pessoas. É importante fazermos a aplicação para os nossos dias dessa palavra, porque não podemos também utilizar esta narrativa, o exemplo do profeta Elias, simplesmente para incentivar brigas e disputas religiosas com relação a outras religiões. Ora, nós, obviamente, devemos tolerar, devemos respeitar as outras religiões, até mesmo religiões com quem nós não concordamos, obviamente. Até porque nós vivemos em um Estado democrático de direito, onde impera a liberdade religiosa, ou seja, cada pessoa pode professar e pode confessar a sua própria religião. Nós que somos cristãos adoramos a esse Deus das Escrituras. Agora, existem pessoas que adotam a sua forma de expressão religiosa e muitas vezes adorando imagens. Quando nós pegamos aqui o exemplo de Elias, nós não estamos incentivando uma quebra, uma destruição de imagem de esculturas de outras pessoas. Não é isso que o texto está dizendo. O que nós precisamos entender é que naquela ocasião de Elias, em que a idolatria estava dentro da nação de Israel, dentro de uma nação que deveria adorar o Deus verdadeiro e que não estava acontecendo. Essa é a razão pela qual o profeta Elias então tomou aquela atitude. Mas hoje nós aplicamos de uma outra forma. Hoje nós temos uma batalha eminentemente espiritual, como destaquei, e que nós precisamos sim ter coragem para enfrentar essa batalha espiritual, devidamente preparados, mas jamais desfazendo, desconsiderando e tomando ações muito menos violentas para com a religião de outras pessoas, até porque nós queremos ter o nosso direito, a nossa liberdade religiosa também garantida. Então é importante destacar muito bem esse aspecto da vida de Elias em relação aos nossos dias. Muito bem, depois que nós entendemos as razões e os motivos que levaram Elias a propor esse desafio, para que nós possamos também aplicar isso na vida cristã, o primeiro livro de Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 22, vai dizer que essa reunião acontece. O povo se reúne e também os profetas de Baal, que eram na totalidade de 450 homens. Aqui é interessante. É interessante porque nós havíamos dito que Elias pediu para Acabe convocar todos os profetas de Jezabel, sendo 450 de Baal e 400 de Azera. Mas é interessante que quando o relato vai apresentar o momento do desafio, somente se faz referência aos profetas de Baal, o que significa dizer, possivelmente,
que os profetas de Azera não compareceram naquela circunstância. E daí nós temos no versículo 23 a proposta que Elias faz ali para demonstração de poder. Ele diz: deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços, e o ponham sobre as lenhas, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Ou seja, o povo estava ali aguardando, portanto, a conclusão daquela disputa, e Elias faz essa proposta. Ele diz: olha, então cada um pega um bezerro, e vocês clamem ao Deus de vocês, e eu vou clamar ao meu Deus. O Deus que responder essa oração mandando fogo e queimando aquele sacrifício é o Deus verdadeiro. E daí nós temos então o que acontece ali a partir do versículo 26. A Bíblia diz que os profetas de Baal tomaram o bezerro que lhes foram dados, eles se prepararam, invocaram o nome de Baal, e desde a manhã, diz a Bíblia, até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-lhes. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Ou seja, eles clamaram durante o dia todo e até o meio-dia, e não respondeu nenhuma daquelas orações. E a Bíblia diz que passado o meio-dia, eles profetizaram até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, não houve resposta, nem atenção alguma. Algumas aplicações, algumas lições que nós extraímos aqui da falta de resposta nesta oração por parte dos profetas de Baal. Primeiro, aqui nós vamos entender que o mais importante na religião ou no ato religioso não é o tamanho da fé, mas o referencial da fé. Ou seja, aqueles profetas, aparentemente, eles tinham uma grande fé. Eles criam de fato que Baal existia e que tinha poder para responder a oração deles. Então eles clamaram durante o dia todo, ou seja, eles estavam aguardando a resposta àquela oração. Eles demonstraram, portanto, que eles tinham fé. Só que o mais importante em termos religiosos, na relação entre tamanho de fé e referencial da fé, ou seja, em quem nós depositamos a fé, não é o tamanho da fé, mas em quem nós depositamos fé. Pouco adianta uma pessoa ter uma grande fé, uma fé forte, uma fé fortalecida em um falso Deus, um Deus que não pode agir, um Deus que nem existe porque foi criado pelos homens. Então, a primeira lição que nós extraímos dessa ação por parte dos profetas de Baal é que o mais importante não é o tamanho da fé, mas o referencial da fé. Segundo, o clamor, a gritaria e o êxtase também não são suficientes para a operação da divindade. Porque a Bíblia diz que eles clamaram, eles gritaram, eles entraram num verdadeiro êxtase religioso, ou seja, eles entraram num transe religioso aguardando a operação daquela falsa divindade. Esse tipo de gritaria, um tipo de clamor que é conduzido pelo erro, pela falsidade, não tem fruto e não traz benefício nenhum. É por isso que a Bíblia vai dizer que o culto cristão é um culto racional, porque nós podemos sim clamar, nós podemos elevar a nossa voz, mas nós sabemos para quem nós estamos direcionando aquela adoração e sabemos que ele de fato existe e que vai responder àquela nossa adoração. O que fica claro aqui é que simplesmente o clamor, a gritaria, o êxtase e simplesmente o transe religioso não são suficientes para demonstrar a veracidade de uma religião. Em terceiro lugar, nós aprendemos também com essa falta de resposta na oração dos profetas de Baal, é que a falsa religião, preste atenção, a falsa religião conduz o homem ao erro e à autodestruição. Porque a Bíblia diz que depois que eles oraram, clamaram, e Baal não respondeu a oração deles, eles começaram a se cortar, ou seja, eles começaram a se automutilar. Isso é muito comum em algumas religiões, de pessoas que se impõem
feridas, né, se cortam, se violentam, aguardando que aquilo vai ser importante e que aquilo vai ter uma representação e aquilo vai ser aceito por aquela divindade. Religião verdadeira jamais vai conduzir o homem à automutilação e muito menos à autodestruição. Todas as vezes que ouvirmos alguém dizendo que para Deus ouvir uma resposta é preciso nos automutilar, nos autoferir, fuja desse tipo de argumentação, questione esse tipo de argumentação, porque a verdadeira adoração, a verdadeira religião jamais desconsidera o físico do homem e, sobretudo, a saúde física e mental das pessoas. E ali nós vemos, portanto, o resultado de uma falsa religião que conduz o homem à autodestruição. E depois que isso acontece, a Bíblia diz que então Baal não responde à oração dos seus profetas que clamaram e se cortaram e não aconteceu coisa nenhuma. E daí nós entramos então no segundo tópico que fala, agora sim, da providência adotada por Elias. O que Elias faz primeiramente? E assim nós chegamos no segundo tópico que fala sobre a oração de Elias. Mas antes da oração de Elias, é interessante que a Bíblia diz que a primeira coisa que Elias faz é o quê? É reparar o altar. É interessante aqui que quando a Bíblia fala que reparar o altar, não significa dizer que Elias utilizou o mesmo altar dos profetas de Baal. Não é isso. Eu já vi muitas pessoas dizerem que Elias estava usando o altar do profeta Baal. Não. Certamente ali, segundo os estudiosos, Elias havia reparado altares antigos que eram erigidos para adorar o Deus verdadeiro, o Deus da nação de Israel. Certamente, então, como a nação de Israel adorava o Deus de Israel e abandonou isso em algum momento daquela circunstância no período dos livros de reis, então a Bíblia diz que Elias repara o altar, ou seja, ele estava preocupado ali em primeiramente organizar aquele momento de adoração a Deus, porque ali era um momento de adoração sobretudo. E é interessante que certamente esse altar havia sido destruído a mando de quem? Certamente a mando de Jezabel, porque ela queria dar espaço tão somente aos profetas de Baal e os profetas de Azera. Então o que Elias faz? Ele reconstrói o altar. E nós extraímos muitos ensinamentos e algumas lições que isso diz respeito também à vida de santidade, a vida ética, ou seja, regularizar a vida antes de qualquer ato cerimonial é fundamental. O que ele faz logo em seguida? A Bíblia diz que ele pega 12 pedras, primeiramente, uma pedra representando cada tribo da nação de Israel, e pede para jogar em água, pelo menos 2 ocasiões. As pedras indicam que tradição e referência, para valorizar ali a representação da nação de Israel. E quando ele pede para jogar água ali, era para demonstrar que aquilo não era um ato falso, né? Não era um embuste, que de fato Deus haveria de manifestar com tanto poder, com tanta glória, mandando fogo, que até mesmo com aquele altar encharcado de água, ainda assim ele haveria de ser queimado. Ou seja, vemos ali a fé verdadeira de Elias. Nós vamos aqui demonstrar de fato que esse Deus de Israel é o Deus que responde oração. E daí sim, ele vai fazer a oração dele, e a Bíblia demonstra aqui também algo muito interessante, que a oração de Elias foi uma oração simples, direta, mas poderosa. É interessante isso nós percebermos. O verso 26 diz assim: Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fez todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Aí o verso
38 responde: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no meio daquela valeta. Vejam só aqui o que nós aprendemos. A oração simples, mas poderosa que Elias faz. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que, portanto, uma oração ela não precisa ser rebuscada, não precisa ser longa para ser efetiva. O que importa é um coração sincero, verdadeiro, direcionado a um Deus verdadeiro e poderoso que pode responder àquela oração. Então, isso aqui nós encontramos também uma teologia da oração. Nós precisamos aprender com isso. Precisamos evitar aquelas orações farisaicas que as pessoas buscam encontrar palavras pomposas, bonitas, simplesmente para darem a entender que sabem orar, assim como faziam os fariseus. Mas nós sabemos que uma verdadeira oração é oração que podem ser poucas palavras e às vezes nem palavras tem, porque quando nós estamos até amargurados, com o coração contrito, nós não temos nem palavras para expressar, mas Deus responde a essa oração porque Ele sabe a sinceridade que há dentro do verdadeiro coração. Mas além disso, nós vamos encontrar também, como diz o pastor José Gonçalves, 3 outros ensinamentos dentro dessa oração de Elias. Primeiro, nós encontramos uma teologia correta. Por quê? Porque Elias começa a oração dizendo: Tu és Deus, direcionado ao Deus de Israel. Ele estava reconhecendo o Deus verdadeiro que se contrapõe aos falsos deuses. Ele começa com uma oração direcionada àquele que pode responder. Segundo, nessa oração de Elias nós percebemos também uma antropologia correta, porque além de ele reconhecer o poder da divindade do Deus de Israel, ele reconhece assim: eu sou teu servo. Ou seja, Elias não se coloca como alguém cuja oração precisava ser respondida, alguém que tinha autoridade, alguém que tinha histórico, mas ele se coloca: eu sou simplesmente o teu servo, e estou aqui, em outras palavras, para ser um canal de bênção. Então ouve a minha oração, Senhor, eu sou simplesmente teu servo aqui, estou cumprindo a tua vontade. Olha que oração bonita. E em terceiro lugar, nós encontramos uma bibliologia correta, porque a oração de Elias diz assim: conforme a tua palavra eu fiz essas coisas. Em outra forma de expressar, ele está dizendo: olha, eu estou aqui porque o Senhor me mandou, o Senhor me permitiu, eu tive coragem, então responde aqui a minha oração, porque eu preciso que o Senhor se manifeste. Percebe aqui que a manifestação divina não precisa de coisas bem engendradas, de palavras bonitas, de organizações humanas. Não, tudo isso em alguma circunstância é importante, mas aqui nós vemos um homem, um profeta poderoso e corajoso de Deus, que é Elias, que simplesmente faz essa oração, e diferentemente dos profetas de Baal, que passaram o dia todo clamando, utilizando ali, se cortando, gritando em êxtase, diferentemente disso, Elias faz uma oração curta, mas absolutamente poderosa, e Deus responde àquela oração. Qual que é o significado, qual que é o segredo da oração aqui? É pedir de acordo com a vontade de Deus. Vejamos aqui uma teologia da oração muito implícita. E depois disso, então, aí nós vamos perceber então que Deus responde essa oração, e a glória dele se manifesta, o fogo do céu vem e queima todo aquele holocausto, queima o animal que ali estava, e a Bíblia diz que queima o pó, queima a terra, queima a pedra, queima tudo que estava ali, e inclusive lambe a água que fora derramada naquele local, ou seja, demonstração do poder de Deus. E por fim nós chegamos ao terceiro tópico, que daí sim, nós temos o primeiro desafio, que é um desafio religioso, de Elias enfrentando os profetas de Baal, mas daí nós temos no terceiro tópico Elias em um outro momento da sua vida, que Elias já em Horebe, que daí é um outro desafio, um desafio individual de Elias. Isso é interessante, não é? Porque o cristão tem vários desafios. Nós temos desafios com aquilo que acontece no mundo e temos desafios individuais. E esse desafio aqui é o desafio pessoal, é o desafio espiritual de Elias. A Bíblia diz que depois que acontece aquele desafio, e a Bíblia diz que todos os profetas de Baal são mortos, obviamente Jezabel ficou enfurecida e pediu para matar Elias. Então ameaça, inclusive, tirar a vida de Elias. E o que acontece? Elias foge.
Como nós estudamos na lição anterior, Elias era um profeta corajoso, profeta destemido, enfrenta Acabe, enfrenta Jezabel, enfrenta os profetas de Baal. Mas aqui, obviamente, nós vemos o lado humano de Elias. E claro, já destaquei, Elias era extremamente humano, demasiadamente humano. Era profeta, mas humano. E o que acontece? A Bíblia diz que, primeiro, ele vai para o deserto e se assenta debaixo de um zimbro. E ele diz assim, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, quando ele está debaixo desse zimbro. Já basta ao Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Veja essa palavra de Elias. Um homem que acabou de enfrentar a maior autoridade do seu país, os profetas de Baal, e ele sai agora corrido e vai para o deserto. Por que ele vai para o deserto? Ele realmente estava cansado, ele estava com medo, ele estava temeroso para com a sua vida. E ele faz agora uma oração, fala: Senhor, já basta. E é interessante isso aqui para aplicar. Quantas vezes nós não falamos já basta? Até mesmo você como professor, você como aluno, diga já basta. Eu estou cansado do meu trabalho, estou cansado dos meus desafios, estou cansado da minha família, estou cansado da minha igreja, já basta. Infelizmente, isso pode acontecer muitas vezes conosco, e a Bíblia diz que ele vai para o deserto. E o deserto, nós sabemos, contém uma imagem espiritual, uma representação espiritual muito importante na vida cristã, que é realmente um momento de desafio, é o local de dor, é o local de prova. E é significante que Elias vá para esse local. Ele estava realmente cansado. Ele estava tão cansado, ele estava tão afadigado, ele estava tão estressado que a Bíblia diz que ele deitou e dormiu. Ele estava cansado, ele estava esgotado físico e emocionalmente. Aqui nós temos alguns indícios, sobretudo, de que Elias ele estava realmente com uma depressão, porque o dormir aqui, ele dorme bastante, dá a entender aqui, porque realmente uma pessoa que está em um esgotamento ali. Ele passou por um momento de muita ação, de muito ativismo, de muito trabalho, e de repente, quando esse momento de trabalho passa, ele começa a fazer uma autorreflexão da sua vida. Ele concebe, ele imagina que está só, nós vamos entender um pouco sobre isso. Ele pensa que não há, em outras palavras, resultado daquilo que ele está fazendo, então ele entra nessa situação tão difícil. Por quê? Porque, como eu destaquei, ele se considerava humano e era humano. E a Bíblia vai dizer, inclusive, Tiago vai dizer que Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Isso é interessante. Tiago vai falar isso na sua carta, porque Elias era um profeta, mas sujeito a essas dificuldades. Não é exatamente isso que nós podemos passar? Se Elias era um homem, um profeta de Deus, de oração, um homem que orava e mortos ressuscitavam, porque a Bíblia diz que isso aconteceu. Um homem que orava e vinha fogo do céu. Um homem que tinha uma autoridade em Deus. Se ele passou por esse desafio, nós não podemos passar. Ou seja, na vida cristã nós somos suscetíveis a esse tipo de circunstância. Só que nós temos uma resposta de Deus. E a Bíblia diz que quando ele está ali dormindo, a Bíblia diz que um anjo do Senhor toca nele, o acorda e diz: levanta e come. E a Bíblia diz que Deus provê uma palavra, portanto, ali para a alma e alimento para o corpo. Olha que cuidado de Deus. Deus ali levanta ele, fala: levanta e come. E é interessante que a Bíblia, portanto, mostra o cuidado. Deus está preocupado com o nosso aspecto físico e, sobretudo, com a nossa saúde espiritual. A Bíblia diz que ele come e volta a se deitar. Porque, mais uma vez, mais uma demonstração que ele estava realmente cansado. E aqui era um momento ainda do restabelecimento de Elias. Depois disso, a Bíblia vai dizer que ele levanta, ele acorda, ele caminha por 40 dias e 40 noites. Olha só, olha que situação extenuante que Elias teve que passar. E chega até o Horebe. Depois, então, ele sai do deserto, caminha 40 dias e 40 noites, vai agora para o Horebe, que é um monte muito importante para a nação de Israel. A Bíblia diz que ele entrou na caverna. Se lá no deserto era um momento de provação agora, aqui quando ele chega na caverna, a caverna é um momento de reflexão.
E aqui nós vemos um erro da parte de Elias, porque ele estava num momento de autopiedade também. Ele realmente, quando Deus pergunta para ele, Elias, por que você veio aqui? E ele responde para Deus da seguinte maneira: tenho sido muito zeloso pelo Senhor e eu fiquei só. Ora, mas Elias sabia que ele não havia ficado só, porque Obadias havia dito para ele, em pelo menos 2 ocasiões, que ele havia livrado vários profetas. Então, certamente, Elias não era o único que não havia curvado seus joelhos a Baal e a Jezabel. Ele sabia disso. É que ele realmente se colocava como único, que era o único que estava falando naquela circunstância, mas ele sabia que não era o único que estava vivo. Então, quando nós ouvimos essa palavra, que essa expressão, eu fui muito zeloso pela lei do Senhor e por isso estou nessa circunstância, em outras palavras, e somente eu fiquei só, há uma autopiedade. Volto a repetir, isso acontece em Elias porque ele é humano e também tem essas fraquezas até na imagem que ele faz de si mesmo. Aqui nós vamos perceber até mesmo uma fagulha de orgulho religioso, mas aqui, graças a Deus, que a misericórdia e a graça de Deus se manifesta na vida de Elias. E Deus então queria ali, naquele momento, fazer essa restauração de Elias. E Deus diz para Elias, Elias, sai para fora da caverna. Porque há uma chamada de Deus em alguns momentos para nós, seja para entrar na caverna, mas há um momento também de sair da caverna. E Deus então chama Elias, Elias sai da caverna. E quando Elias sai da caverna, 3 coisas aparecem ali, passam diante dele. Primeiro, a Bíblia diz que passou um forte vento, e era um vento tão forte que a Bíblia diz que fendia os montes e quebrava as penhas. Olha que coisa, imagine um vento tão forte como esse. Ele quebrava os montes, destruía os montes que estavam ali em volta e também quebrava pedras. Imagine esse poder desse vento. Mas a Bíblia diz que Deus não estava nesse vento. E depois passa um terremoto, e a Bíblia diz que Deus não estava ali. E depois a Bíblia diz que Deus mandou um fogo ali, mas Deus não estava nesse fogo. Por que a Bíblia diz que Deus não estava ali? Obviamente, eram representações, ali eram manifestações do poder de Deus. Seja o vento, seja o terremoto ou seja o fogo. E é interessante como a Bíblia utiliza essas três ilustrações, esses 3 eventos físicos que Deus enviou. Por quê? Porque vai lembrar que Elias era um profeta de poder, um profeta de fogo, e o fogo representa o poder de Deus. Elias era um profeta realmente, podemos dizer, um profeta carismático, que poderia perceber a manifestação de Deus através do vento, através do terremoto. Mas o que Deus está demonstrando ali é que essas coisas, o vento, o terremoto e o fogo, pode vir dele e ele pode fazer que isso aconteça. Mas naquele momento não era esse tipo de revelação que Deus tinha para Elias e muitas vezes não é o que nós temos para nós. Talvez Elias esperasse que Deus se manifestasse no vento. Talvez Elias queresse que Deus se manifestasse no terremoto. Talvez Elias queresse que Deus se manifestasse no fogo. Mas Deus utilizou uma maneira diferente de se auto-revelar ali a Elias. Não foi com poder, não foi com essa demonstração de fogos, digamos assim. A Bíblia ali vai demonstrar que Deus se revela de que maneira? Através de uma brisa, de uma voz serena e através de uma pergunta. E a única pergunta que Deus faz ali para Elias, a primeira pergunta é: o que faz aqui, Elias? É uma pergunta profunda, que apesar de simples, ela vai no profundo do coração de Elias. O que fazes aqui? Certamente, naquele momento, Elias fez uma autorreflexão de toda a sua vida, de tudo aquilo que ele havia passado. E essa era a segunda vez que Deus fazia essa pergunta. Ele já havia feito essa pergunta e agora ele repete: o que fazes aqui, Elias? E Elias novamente fala: eu tenho sido zeloso, extremamente zeloso pelo Senhor, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. E a Bíblia diz então: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, vem e unge Hazael, rei sobre a Síria. O que nós vamos perceber aqui é o conselho de Deus. Deus se manifesta de maneira serena, em uma voz meiga, em um momento tão difícil da vida de Elias. E a voz de Deus, a orientação de Deus para Elias é: volta pelo caminho
Em outras palavras, volta pelo teu caminho, não é para você estar aqui. Ou pelo menos se você passou por aqui, que foi um momento de aprendizado, mas é hora de voltar. E nós aprendemos muito com isso, né? Nós podemos passar pelo deserto, podemos andar 40 dias e 40 noites, podemos chegar na caverna. Podemos. E esses momentos são momentos de provação, momentos de crescimento, momento de amadurecimento espiritual. Mas devemos lembrar que o nosso lugar não é na caverna. O nosso lugar não é no deserto. Nós precisamos voltar pelo caminho, para voltar ao curso que Deus nos estabeleceu para cumprirmos a nossa missão, a nossa vocação. E Deus diz, olha, volte, que você tem uma missão a cumprir. E a partir dali nós vemos o renascimento, né? A restauração desse Elias, um homem poderoso em palavras e obras que passou por um momento tão difícil, mas Deus estava com ele. Portanto, meus queridos, nós chegamos ao final dessa lição com várias lições que são aprendidas. Ou seja, com lições históricas daquilo que aconteceu com Elias, o seu enfrentamento aos profetas de Baal, Acabe e Jezabel, mas sobretudo lições espirituais, que nós podemos buscar a Deus, Deus pode se manifestar, mas até mesmo buscando a Deus em uma vida de oração, nós estamos suscetíveis a esses momentos de fraqueza, mas que a graça de Deus nos sustente, nos restabeleça e nos faça voltar para o curso dessa missão. Que Deus abençoe a tua vida, que essa lição tenha sido rica para você e nos vemos no próximo encontro.